Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa reflexão diária de hoje, dia 3 de novembro, dia de São Martinho de Lima. São Martinho de Lima é um santo muito bonito por causa do seu amor, sem reservas a Deus e aos irmãos e irmãs. Seu exemplo de amor aos pobres e às crianças é inconfundível. Nascido em Lima, Peru, exercia a profissão de barbeiro cirurgião antes de entrar no convento dos dominicanos. Na sua enfermaria rudimentar, aliviava a dor dos humildes, dedicando-se com amor a eles. Morreu em 1639 e foi canonizado por João Paulo II. Sejamos santos, sejamos servidores uns dos outros, principalmente dos pobres. São Martinho interceda por nós a Deus. Evangelho de hoje, Lucas 14, 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, que querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No primeiro momento, esta palavra de Jesus pode chocar algumas pessoas, né? Como assim renunciar, desapegar do pai, da mãe, da família, tudo? O sentido não é deixar de conviver. O sentido é não colocar essas pessoas acima de Deus na nossa vida. Aqui entra a questão, né? É agir com prudência. São pessoas importantes para nós? Sim, mas elas não podem ser mais importantes do que Deus. Esse é o sentido do desapegar. É o egoísmo de querer estar perto, de querer tomar posse daquelas pessoas que são importantes para mim. Eu tenho que me desapegar delas. Isso não quer dizer que elas vão se tornar menos importantes para mim. Não é isso. Mas eu tenho que entender que se elas vierem a falecer, se elas mudarem de estado, qualquer outra coisa, eu não posso querer que elas permaneçam coladas em mim. Elas são importantes para mim, mas elas não podem ser a razão do meu viver. É isso, no fundo, que o Senhor quer dizer. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que Deus quer de mim. Se essas pessoas se tornam um empecilho para isso, há alguma coisa que não está certa. Por exemplo, eu não posso deixar de ter uma vida com Cristo por causa da minha família. Eu tenho que chegar no denominador comum. Eu não posso permitir que a minha família seja pedra de tropeço para mim, ou seja, que ela seja mais importante para mim do que Deus. É isso que o Senhor coloca no texto de hoje. Portanto, ele não está querendo dizer que eu tenho que escolher entre minha família e ele. Não é isso. Mas a minha família não pode se tornar pedra de tropeço na minha relação com Deus. Ou seja, a minha família não pode ser mais importante para mim do que Deus. Em primeiro lugar, Deus. E junto com os meus familiares, eu vou viver o mandamento do amor que Ele me deixou. Ou seja, eu vou viver a primeira comunidade cristã. A nossa primeira comunidade cristã é a nossa família, é a nossa casa. Quando o cristianismo se formou, as suas origens, as reuniões se davam onde? Nas casas.
é aquilo que nós chamamos de igreja doméstica. Se reuniam entre 5, 6, no máximo 10 pessoas numa casa e ali nascia uma comunidade. Então, às vezes, numa cidade havia várias comunidades. Até que, lá para o século IV, mais ou menos, depois de Constantino, em que a igreja ganhou liberdade de atuar, aí sim começou-se a construção dos lugares públicos, igrejas, assembleias para a reunião dos cristãos. Mas até então, a igreja ela vivia numa clandestinidade. Então, ela se reunia em pequenas comunidades em casas. É o período do século I, II e III do cristianismo, onde se dá a construção da igreja doméstica. Então, eram pequenas pessoas que se reuniam. Depois, sim, quando a igreja, o cristianismo é reconhecido como uma religião do Estado, religião como as outras que existiam no Império Romano, aí há uma liberdade de culto. Então, as comunidades se reúnem e fazem as grandes igrejas para que elas pudessem aumentar a vivência da comunidade, porque até então eram pequenas comunidades. Então devemos compreender que a primeira comunidade nossa é a igreja doméstica, a nossa casa, começa lá e depois se estende para outros níveis. Mas devemos sempre compreender que o Senhor deve sempre vir em primeiro lugar na nossa vida. Isso não quer dizer que a nossa família não seja importante, não é isso. Mas ela deve fazer parte da nossa vida, ela não deve ser a nossa vida. Porque hoje nós estamos aqui e eles também. Amanhã não sabemos. Então não podemos viver em função da família. A família é algo que faz parte da nossa vida, o que é extremamente importante, volto a dizer. Mas também não podemos esquecer de Deus, que deve ser sim o centro da nossa vida. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.